a chamada PEC 32, que é chamada pelo governo de uma PEC de reforma administrativa e que, na realidade, o nome correto, do meu ponto de vista, e, aliás, do ponto de vista de muitos especialistas em serviço público, ela é uma PEC que aponta para a desestruturação e a desprofissionalização do serviço público brasileiro. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção entre os meus argumentos, senhor presidente, é o fato de que a estabilidade, que hoje é uma das prerrogativas do servidor público concursado, acompanhada, deputado Newton Tato, do Instituto do Concurso Público, foram duas das conquistas mais importantes que a história do Brasil trouxe para profissionalizar e para qualificar o serviço público, para fazer das diferentes carreiras que compõem os serviços públicos que todos nós, população brasileira, necessitamos. Aqui estamos falando de serviços de saúde, com o nosso SUS, o Sistema Público de Saúde, serviços de educação que vão desde a pré-escola até as universidades e os cursos, enfim, de qualificação, de doutoramento e assim por diante, os serviços de assistência social, os serviços que planejam a infraestrutura de um país, ou seja, tantas áreas, né, onde o setor público tem um papel preponderante. A estabilidade e o concurso público foram dois antídotos fundamentais para diminuir e combater o clientelismo político, que fez parte, ao longo de muitos e muitos anos, da história do serviço público brasileiro. E o que está ocorrendo neste momento é que o governo Bolsonaro, que tem destruído tantas coisas no país, se preocupa também agora de destruir estes dois pilares de qualidade do serviço público. O pilar da estabilidade, que obviamente não significa a impossibilidade de demitir e afastar um servidor público que não honre o cargo que ocupa. Nós temos, ao longo da história, do período em que a estabilidade vale, inúmeras demissões que foram concluídas e afastamentos do serviço público dentro da lei, mantido o critério da estabilidade e afastamentos corretos, porque precedidos, né, de um processo adequado com aquilo que são as acusações de uma má conduta, o direito de defesa, mas não. O que se quer aqui é terminar com a estabilidade para ampliar o controle de cada governo em determinado período sobre o serviço público que deve ser profissionalizado, como eu disse. O serviço público que deve atravessar diferentes governos, garantindo uma política do Estado brasileiro que nos gere, né, um sistema de educação, de saúde. Em plena pandemia, todos nós brasileiros aprendemos ainda mais o papel que tem o serviço público para garantir o atendimento de qualidade a que todos nós temos direito no país. Mas o que se quer aqui, e o artigo que determina exatamente, quero me focar neste artigo, que determina a possibilidade de transferência para o setor privado de todo e qualquer serviço público de saúde e de educação do país. Este artigo que está proposto pelo relator permitirá, e eu espero que esta PEC não seja aprovada, então vou usar o tempo, permitiria que, por exemplo, uma universidade inteira fosse entregue com todo o seu patrimônio físico construído, com toda a sua estrutura, ela fosse entregue numa terceirização para uma gestão de uma instituição privada de ensino. Os professores e funcionários hoje concursados passariam a compor uma espécie de quadro em extinção
e aquela universidade, com a concepção pública dela, encerraria suas atividades. Esta PEC aprovada pode significar que nenhum trabalhador em saúde será contratado a partir do momento em que ela entra em vigor através do mecanismo de concurso público. Todos os contratos seriam feitos com diferentes alternativas de precarização através dos mecanismos de terceirização. Então, esta emenda constitucional, ela é um atraso para todos os brasileiros que necessitam de serviços públicos de qualidade e que é a ampla maioria do povo brasileiro, que precisa de uma educação de qualidade para os seus filhos, que precisa de postos de saúde, de hospitais de qualidade para terem o seu direito de atenção à saúde garantido no momento em que precisem, no momento da doença. Esta PEC, ela desestrutura a concepção pública de serviços de segurança. Esta PEC desestrutura o sistema brasileiro de proteção social, a Previdência Social e todos os mecanismos de assistência social que estão previstos no nosso SUAS. Então, esta PEC é sinônimo de atraso, de clientelismo, de governo autoritário que quer controlar, que quer pressionar o servidor público para que ele haja de acordo com as suas vontades. Eu espero que nós tenhamos maioria para derrotar mais esse desatino do governo Bolsonaro.